isso aí, galera. Vamos lá. Live número 47 na área. Boa! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Mais uma live número 47. Bora para mais um conteúdo. O sol já chegou também. Vamos com tudo, galera. 8h37 da manhã. Vamos começar o nosso bate-papo. Já separei aqui algumas notícias pra gente poder conversar, pra gente poder trocar uma ideia. Início de mês, sai ali aquelas matérias sobre os fundos mais recomendados. Ontem a gente falou lá dos fundos recomendados pelo BTG, tá? Então hoje eu vou começar aqui falando de um levantamento feito pelo Infomoney, que compilou ali as recomendações de algumas casas e trouxe ali uma listinha com alguns fundos imobiliários, os mais recomendados para maio. E aí, antes de eu entrar nessa lista aqui dos mais recomendados para maio, eu quero falar que é o seguinte, cara, deixa eu ajeitar a câmera aqui, boa. Quero falar que é o seguinte, eu gosto muito de dizer isso para os meus mentorados, para os meus clientes. Você não precisa reinventar a roda. Então, você vai montar uma carteira ali de fundos imobiliários, cara, faz o básico, faz o simples, pega os mais consolidados e pronto. Dividendo é consequência de boa gestão, é consequência de bons negócios, tá? É consequência de qualidade. Então, se você entra em ativos com qualidade, em ativos com fundamentos, o dividendo vai ser uma consequência disso tudo, tá? Então, vocês vão ver aqui que a lista, ela tem os fundos mais consolidados. Aqui até para quem está assistindo aí a gravação do YouTube já sabe que o XPML tá ali, tá? É um dos nomes. E a gente falou, eu fiz um vídeo também, vai ao ar, se não me engano, hoje no YouTube, falando sobre a captação do TRXF e do XPML. Os dois somados captaram mais de 2 bi. O XPML fez a maior captação do ano. O fundo captou 1,8 bi, é a maior captação do ano. Tá? É a maior captação do ano. E não sei se dos últimos 12 meses, com certeza. Tá? Ano passado a gente teve a captação do HGLG de 1,5 bi e XPML fez a maior captação do ano e provavelmente dos últimos 12 meses. 1,8 bi, quase 1,9, uma captação realmente muito grande. XPML, o TRXF captou aí 509 milhões. Então, fundos que realmente estão ali bem posicionados, estão muito bem em termos de fundamento. Então, cara, você vai montar a sua carteira, você não precisa reinventar a roda. Faz o simples, faz o básico e o resultado vai ser uma consequência disso, tá? Então, os fundos mais recomendados aí para maio, de acordo com esse levantamento feito pelo Infomoney, olha aí, são esses caras aqui: XPML, BTLG, KNCR, TRXF e VISC11, tá? Então, esses são os caras aí, os mais recomendados. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que o celular tá meio torto. Boa. Esses são os mais recomendados aí para maio. Então, ó, gigantes do segmento de shopping, que acabou de fazer uma captação, a maior captação do ano. BTLG, fundo que está fazendo bastante gestão ativa também. KNZR, é um fundo que é muito defensivo em períodos de Selic mais alta, porque você acaba tendo ali um fundo atrelado a CDI, tá? O KNCR ele é um fundo CDI, então em Selic mais alta ele vai pagar um dividendo maior, ele acaba sendo um fundo defensivo com relação a isso. TRXF fez ali uma captação também bem grande, captou 500 milhões, já tinha captado mais de 200, tá fazendo muita gestão ativa. VISC também fazendo alocação de ativos. Então percebam, aqui a gente tem, cara, os mais consolidados aí da indústria. E se você montar uma carteirinha com esses caras, por exemplo, você tem uma diversificação até interessante. Você vai ter 2 de shopping, um de galpão, um de renda urbana e um de papel. Tudo bem, aqui você tem um papel atrelado a CDI, você pode pegar mais um papel atrelado a IPCA e top demais, beleza? Então percebam, aqui seria uma carteira, além de ter fundos interessantes, uma carteira diversificada. Beleza? Então, além de você ter aqui 5 fundos imobiliários bem robustos, você ainda teria uma diversificação, tá? E até entrando nessa parte aqui de diversificação, tá? Eu comecei ontem, comecei uma carteira de fundo imobiliário com uma cliente minha, e daí eu trouxe 5 fundos imobiliários. Peguei 2 fundos de papel e 3 de tijolo.
Então eu peguei ali, se eu não me engano, eu peguei o MCCI, VRTA, duas posições ali com exposição em inflação, para dar proteção em inflação e que ainda estavam ali sendo negociados com desconto, PVP abaixo de 1. Vamos lembrar que para fundo de papel, o PVP é uma métrica que funciona bem. Então, trouxe ali dois fundos com PVP abaixo de 1 e peguei 3 fundos de tijolo. Não me recordo agora quais eram. Tá? O VIS, que era um deles, se não me engano, acho que o outro era o XPLG e o outro já não me recordo qual que era. Mas eu peguei 3 fundos de tijolo. Então, você vê uma carteira com exposição em 3 segmentos no tijolo e também diversificada em papel. Simples, sem muita firula. Tá? Às vezes eu vejo gente ali que está com 9, 10 mil reais em fundos imobiliários, mas está com uma carteira gigante. Cara, você não precisa fazer uma carteira gigante. Pode pegar um fundo de cada segmento e pronto. Não tem estresse. Né? Não precisa sair pulverizando a carteira, um monte de coisa. Não. Se você pegar um de cada segmento, um de shopping, um de galpão, um de renda, e aí pega 2 de papel, atrelado a IPCA, por exemplo, excelente. Tá? Então é até um ponto bacana sobre a diversificação. Você pode começar com um de cada segmento, aí à medida que você for aumentando o teu aporte, aumentando a sua carteira, você pode pegar 2 de cada segmento, 2 de shopping, 2 de galpão, pega 2, 3 de papel ali, pega laje, você vai ampliando. Mas agora, se você tem se você tem uma carteira menor, cara, ou vai para fundo de fundo, ou você monta uma carteira mais enxuta, não tem problema. Então, se você pegar um de cada segmento, cara, você já tem uma diversificação setorial, E aí, obviamente, né, faça uma diversificação setorial e faça uma diversificação também de gestora. Não adianta você ter 5 fundos, mas ser XPCI, XPCI, XPIN, XPLG, XPML e XPCA. Mas isso não é diversificar. Você tem que diversificar entre gestora também. Tá? É um ponto que eu gosto de defender, que é esse. Além da diversificação de fundo, além da diversificação de segmento, você tem a diversificação de gestora. Tá? Porque imagina, você entra ali, fica 100% exposto numa gestora, aquela gestora começa a dar problema. Complicado, beleza? Então a diversificação ela é entre fundo, entre segmento e entre gestora. Tá? Mas aqui, Mas aqui nesse caso, tá? A gente tem uma carteira até bem posicionada. Então você tem papel, você tem tijolo, majoritariamente aqui shopping, mas ainda assim você tem uma carteira bem posicionada. Beleza? Então os queridinhos aí dos analistas para maio, tá? E percebam, fundos com muita robustez, fundos com bom volume de negociação diária, tá? Fundos que tem ali na parte dos imóveis, fundos que são multiativos, tá? Que tem contratos longos, que estão com patamar de vacância baixa. Cara, o simples bem feito funciona. O simples bem feito funciona. Simples assim. Beleza? O simples bem feito funciona muito. E por falar em liquidez, galera, vamos lá. Vamos trazer uma matéria aqui do FIS.com.br sobre os fiagros. Fiagros mais negociados. O Snag 11 ficou no top 5 em abril. Então, esse é um ponto até bem interessante, tá, de comentar. Quando os fiagros saíram lá em 2021, ali, 21, e aí a galera começou a investir, a gente viu uma ascensão razoável ali dos fiagros. Os fiagros cresceram muito, caíram aí no gosto da galera, principalmente porque a grande parte era a base 10. E aí foi o que eu falei até na live de ontem. O pessoal olha a base 10 e olha o dividend yield e entra. E um ponto que pegava muito pra mim na época em fiagro é a questão da liquidez. Então, cara, beleza, é uma indústria que está começando, legal, tem casas boas entrando, mas a liquidez, e aí, como é que fica a liquidez? A liquidez era muito pequena, tá? A base de cotistas era pequena, a liquidez, né, o volume de negociação diária era pequeno. E aí agora a gente já começa a ter ali uma robustez maior, agora a gente tem um índice que reúne os principais fiagros da indústria, que é o IFIA. Então,
tem amadurecido muita coisa ali em termos em termos da indústria, beleza? E aí, agora você já tem um pouco mais de segurança para transacionar os fiagros, tá? E daí eu vou trazer a listinha aqui dos fiagros com os maiores volumes aí, né, com que teve maior volume de negociação, beleza? Então a gente começa aqui com Vegia, tá? A gente teve ali quase 7 milhões de cotas negociadas. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Boa. Seguida aí do Rura 11, tá? Quase 6 milhões aí de negociação. Rizag, quase 5 de negociação. XPCA, pouco mais aí de 4,1 milhões de negociação. Snag, 3,3. Depois veio o FGA, CPTR, a AZQ, a AgriX, tá? Inclusive essa gestora fica do outro lado da rua do escritório que eu trabalho. E o KNCA aqui, 854 mil, tá? Esse aqui a fonte é o Economática. Em termos de volume financeiro, tá? A gente segue aqui KNCA, Rura, Vegia, Rizag, VK. Então, galera, isso aqui é interessante para que vocês possam ver que realmente a indústria tem crescido, tem se consolidado, tá? E tem expandido, beleza? Então isso aqui é algo interessante porque mostra que realmente o segmento ali de fiagros tem evoluído, tem amadurecido. Então, pessoal, liquidez importa. Eu sempre comento sobre isso. Liquidez é um parâmetro importante que você precisa avaliar, porque se você vai entrar numa posição que não tem muita liquidez, cara, você precisa ter esse cuidado, porque quando você quiser vender, você não vai conseguir vender ali de uma forma tão bem assim, tá? Então você pode demorar mais para vender, você pode ter ali um prejuízo a mais, tá? Dificuldade para transacionar, então liquidez é algo que importa. Então esses números aqui nos fiagros, eles mostram que realmente a indústria tem crescido bastante, né? Então você vê casas aí fortes se posicionando cada vez mais ali. Você vê Vegia da Valora, Rura 11 da Itaú Asset, o Rizag da Risa, o XPCA da XP Asset, o Snag da Suno, fundos que estão aí bem, casas que são já bem consolidadas, que são bem robustas, tá? E você vê ali um amadurecimento desse volume de negociação. Então hoje, tá? A gente ainda encontra fiagro que tem baixo volume de negociação, que tem uma base pequena, mas a gente já tem mais opções ali com boa liquidez e aí também com bons fundamentos e com bom volume de negociação, tá? Então é importante, quando você vai analisar um fiagro, um fundo imobiliário, olhar a liquidez, porque a liquidez ela vai importar na hora de você vender o teu ativo. Beleza? Galera, quem tiver dúvida, pode comentar aí. Show de bola? Maravilha, maravilha. Galera, um fundo que tenho falado até com uma certa frequência, Gari 11, tá? Saiu uma notícia aqui, né? Gari 11 oficializa novo portfólio, aumenta dividendos e potencial de valorização pode chegar a 37%. O Gari, esse foi um fundo que amadureceu bastante ao longo do tempo. Ele era um fundo voltado para logística, ele era GALG, fez uma captação, fez assembleia e daí passou a investir no segmento de renda urbana, mudou o ticker de GALG para GARI e fez uma baita aquisição ali. Já tem mais ou menos quase um mês que ele anunciou a aquisição lá dos 21 novos imóveis e tudo mais. Então o fundo realmente tem crescido de forma considerável, amadureceu bastante também a questão da liquidez. Era um fundo que rodava na época do GALG, rodava uns 800, 900 mil, hoje já roda em 4 milhões de liquidez. O fundo cresceu bastante. Então, ó, o que a notícia traz, né? Após o anúncio de aquisição da carteira de 21 novos imóveis, o Gari 11 trouxe em seu novo relatório gerencial uma prévia da nova fotografia do fundo, agora com 25 imóveis e novas tipologias de ativos. Além de aumentar os dividendos do fundo tem potencial de valorização de cotas que pode chegar a 37%. Como reflexo da sua nova carteira e da estratégia de manter a estabilidade dos rendimentos, o novo guidance de dividendos foi divulgado, tá?
com recalibragem positiva para os próximos 23 meses, de 0,085 a 0,088. No mês de abril foram distribuídos 0,087 por cota. Uma análise comparativa presente no relatório sobre o patamar de preço revela um enorme potencial de preço para a cota, entre 9,63 a 12,53, a partir dos múltiplos de negociação observados no mercado secundário para outros FIIs semelhantes, representando um potencial de valorização entre 6% e 37% em relação ao preço de fechamento. Esse estudo não representa nenhuma promessa de retorno, beleza? A gestão explica que este novo portfólio, avaliado em cerca de 843 milhões, não apenas diversifica as tipologias, então a gente vai ter 51% de renda urbana e 49% de logístico, transformando o GARI em um fundo de tijolo híbrido. Então a gente vai ter ali uma estratégia híbrida, mas também adiciona uma ampla gama de ativos, incluindo a IGPA, Grupo Mateus, que estão entre as 5 maiores redes varejistas do Brasil. Contratos seguirão 100% atípicos, tá? E essa aquisição já posiciona o fundo com maior WALT, né, a receita, o prazo médio ponderado pela receita, com cerca de 15,4 anos de prazo médio de contratos. Ou seja, aqui a gente está falando de um fundo com prazo médio de contratos de 15 anos. Tá? Tem uma aula sobre isso lá no meu curso de fundos imobiliários, que vai sair em breve. Até comentei ontem, é um fundo que vai ficar aí no ar, tá? Vai custar R$ 97,00, você vai ter ali diversas aulas para te mostrar como analisar fundos imobiliários. A gente tem ali, uma das aulas é sobre vencimento de contratos. Tá? É uma coisa que eu sempre falo, cara, contrato longo traz mais segurança financeira para o fundo. Tá? Obviamente, você pode ter uma rescisão antecipada? Pode, tá? Ninguém garante que o inquilino vai ficar até o final. Mas, quando você tem um contrato longo, querendo ou não, isso acaba trazendo ali uma boa segurança financeira. Porque imagina, um prazo médio de 15 anos. Então você tem uma previsibilidade bem interessante de geração de receita. Obviamente você acaba tendo uma boa previsibilidade de geração de dividendos e assim se segue. Então, ter ali um prazo médio longo, tá, é algo muito positivo em se tratando de fundos de tijolo, justamente porque você tem ali uma previsibilidade maior de gerar grana, gerar dividendo, e aí para você conseguir cumprir as suas obrigações, tá? Então, isso é algo muito positivo e que precisa estar também na análise lá de um fundo de tijolo. O prazo médio de vencimento de contratos. E até é uma forma interessante de você avaliar a gestão. Beleza, tem contrato vencendo, e aí? O que a gestão está fazendo? Ela já está procurando um novo inquilino? Ela já está sentando ali com o atual inquilino para poder renovar? A gente viu isso acontecer, por exemplo, no RBRP. Os caras tinham tomado uma rescisão antecipada, mas aí conversaram lá com a Prevent Senior e conseguiram reverter e fizeram um aditamento ali para estender o contrato de locação. Então isso também mostra ali o nível de atividade da gestão, se a gestão realmente está focada em trazer novos inquilinos, em estender os contratos, renovar os contratos. Então isso acaba trazendo também um aspecto mais qualitativo para a gestão. Beleza? Então é algo aí importante para a gente avaliar também em se tratando de um fundo de tijolo. O vencimento, prazo médio de vencimento de contratos. Beleza, galera? Tranquilo? Era o que eu tinha separado aí hoje pra falar. Maravilha. Galera, então é isso. Hoje a live ficou até curtinha, deixa eu ver quanto tempo que deu. Ó, tá dando 19 minutos aqui. A live hoje realmente foi mais curtinha. Boa! Então hoje bem direto ao ponto, bem simples, tá? Então é isso. Muitíssimo obrigado aí pela participação de todo mundo. A live vai ficar salva. 7 horas vai ter lá o lançamento da gravação no YouTube, tá? Fiquem à vontade, contem comigo. Quem tiver interesse aí na minha assessoria pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Galera, então é isso. Muitíssimo obrigado aí pela participação de todo mundo.
nos vemos por aí em algum conteúdo. Show? Valeu!